9h17, vamos falar sobre o transporte coletivo? Já está no ar, estamos ao vivo também pelo Facebook, com a presença do Muran de Almeida. Tudo bem, Muran? Bom dia. Bom dia, Everton. Tudo bem? Tudo certo. Bom, esta semana é divulgado que a Guancino Transporte Coletivo pediu um reajuste do valor da passagem. Gostaria que você justificasse esse pedido. Bom, então inicialmente quero agradecer a oportunidade aí, estendida pela Onda Sul, por você aí para a gente participar e poder trazer esses esclarecimentos. Então o nosso contrato ele teve início aí em 2016, nesse novo formato, né? E a gente vem trabalhando desde então. Muito antes desse contrato ser efetivado aí, houveram alguns questionamentos por parte da Guancino, como poder concedente na época, em relação à forma como vinham sendo apresentados e as planilhas levantadas de custo naquela época. E um dos principais fatores que eleva e joga a tarifa para esse valor, para essa atual conjuntura aí, é a questão da diferença de passageiros apresentada no edital de licitação, onde a gente tem aí, dentro do ano, uma quantidade de mais de 600 mil passageiros que estão deixando de ser transportados, ou seja, não estamos transportados, e que a planilha contemplava isso, que existiriam esses 600 mil passageiros a mais. Dentre disso, a gente tem também a questão da gratuidade, que lá em 2015, pelo município, foi autorizada, né, o transporte gratuito dos idosos de 60 a 64 anos. Existe uma lei federal que dá o direito ao idoso acima de 65 anos, de 65 anos acima, ao transporte gratuito. Dá o direito ao transporte gratuito. E fica a critério dos municípios definirem como é que vai ficar a questão de idosos abaixo de 65 anos, até os 60 anos, mas assim, precisa definir aonde vai esse custo. E esse custo não foi definido lá no processo licitatório, não foi jogado na planilha. Então, a quantidade de passageiros a ser transportado ficou aquém, e em contrário a isso, ainda aumentaram a quantidade de gratuidades. Então, eu diria assim que a conta hoje, ela passa um pouquinho dos 2 milhões, de 2016 para cá, somente no que diz respeito dos passageiros gratuitos de 60 a 64 anos, que é a nossa pergunta, é o que a gente está questionando, e isso acaba indo para onde? Isso tudo vai para o custo da tarifa, certo? Ele é agregado no custo da tarifa. Por isso que ela sobe e se eleva. Até tem um fato bem interessante, que quando chega o idoso no nosso setor de vendas para fazer o cartão, vão lá, levam a documentação, faz o cartão, e alguns deles chegam a comentar: agora a Guancino vai ganhar dinheiro, porque é mais um idoso andando e a prefeitura pagando. Hoje, atualmente, ninguém banca a gratuidade. A prefeitura não banca. Quem banca é a tarifa. E ela está defasada. Então, isso está ficando no caixa da empresa por enquanto. Isso ainda está ficando lá. Esse é um dos principais fatores que levou essa tarifa a 4,38. Aí, outro fator interessante que a gente tem é o quê? Eu quero deixar bem claro aqui que não estou dizendo que não merece, que não tem direito a receber esse salário ou algo assim. Mas é interessante elencar e trazer que Francisco Beltrão, pode pesquisar no país inteiro, uma cidade do porte de Francisco Beltrão, com uma empresa com 15 ônibus, com 60 funcionários, a folha de pagamento é enorme, é acima de 60%. Então, tudo que a empresa arrecada, 60% vai na folha de pagamento. Vamos dar um exemplo: o salário de um motorista inicial, ele está em R$ 2.959,80. Então, é um salário diferenciado. Eu digo que não é que eles não sejam profissionais e não tenham ou não mereçam receber esse valor, mas é um dos maiores salários. E se a gente pegar uma empresa do porte
da Guancino com uma cidade que nem no Porto de Beltrão e fazer um comparativo, você não vai encontrar salário maior do que esse. Combustível. Combustível também é outro problema, é um custo muito elevado. Saiu um convênio, acho que foi lá pelo metade do ano, julho, saiu um convênio com o Estado aí que haveria uma isenção do ICMS no combustível para as empresas de transporte coletivo urbano. Aí você pega a lei, né, e vai ler na íntegra aí, vai acompanhar, saiu realmente, vai favorecer as empresas, mas é empresas para as capitais ou regiões metropolitanas, ou então cidade com mais de 150 mil habitantes. Então, estamos fora também. Então, não existe subsídio nenhum. E quem que vai arcar? Quem vai bancar com tudo isso? Parte a empresa está bancando e parte é a tarifa. Entendeu? Então, esse valor que a gente está jogando hoje, de 4,38, ele é para trazer, buscar essa diferença que está ocorrendo desde 2016. Para você ter ideia, nós estamos na faixa, em média, aí, de 56 a 58 mil passageiros gratuitos transportados por mês, só nesse ano de 2019. Ô, Muran, esse saldo negativo aí que você falou de quase 2 milhões que está pendente, quem vai ter que pagar essa conta? Ou fica assim mesmo? Essa conta eu hoje não consigo precisar para você de quem é que vai pagar ou como é que fica. A gente precisa rever isso e começar a trabalhar urgentemente para que se tenha subsídios e que se busque outras formas de controle para conseguir reduzir isso, diminuir e não onerar tanto a tarifa. Porque quem paga é quem trabalha. Eu vou dar um exemplo aqui que é bem interessante. Eu não estou dizendo que o idoso não tem direito, isso é direito garantido, é direito adquirido do idoso. Só que existem idosos, vamos dar um exemplo assim, o Muran trabalha, é um trabalhador e utiliza 4 passagens por dia, tá? A 4,38, vamos dar um exemplo, ou que seja 3,65. Aí tem o pai do Muran, que é idoso, que vai lá e não tem controle nenhum, eu tenho direito e eu vou andar o quanto eu quiser. Então, no mesmo dia que eu utilizo minhas 4 passagens para trabalhar, o pai do Muran vai lá e utiliza quantas? 8, 6, até 10 vezes a lotação. E onera isso para mim. Então, quer dizer o quê? Fica pesado para o trabalhador, para quem trabalha, para quem tem que puxar do bolso e pagar a tarifa. A gente tem consciência disso. Então, assim, a gente já fez 2 apresentações na Câmara de Vereadores, já apresentamos esses números, a gente já conversou com o prefeito municipal, foram números que foram jogados na planilha equivocadamente, tá? Que lá em 2015 a gente questionou essa planilha, o valor da tarifa na época era R$ 2,80, tá? Aí, para remediar, eles aumentaram em 31%, a quantidade de passageiro transportado para poder jogar o valor da tarifa para 3. O que a gente sabe que não tem para transportar. Então, assim, são vários fatores que hoje estão afunilando e chegam nesse valor de 4,38. O último reajuste foi em agosto, né? O último reajuste foi em agosto. Foi em agosto de 2019. Sim, e esse valor de 4,38 passaria a valer a partir de quando? 1º de janeiro de 2020. Isso já está sacramentado ou ainda não, tem alguns passos? Não, isso não está sacramentado. Isso foi o que vocês solicitaram. A Guancino solicitou à Prefeitura Municipal, né? Então a Guancino fez a análise lá, avaliou e solicitou à Prefeitura Municipal. O que a gente está pedindo? Um equilíbrio econômico financeiro do contrato, porque o que foi feito no edital não está se apresentando dentro dos anos que a gente vem trabalhando. Então é isso que a gente está buscando e está querendo, esse equilíbrio econômico e financeiro. Então isso vai passar pelo Conselho Comunitário, isso vai passar pelo prefeito Kleber, é ele que vai definir aí tudo e dizer o que valor vai ter que chegar. E caso a administração entenda que esse valor é muito alto e faça uma proposta de um reajuste um pouco menor, como é que o Guancino vai
responder diante disso? Eu acho que inicialmente, antes da gente pensar nessa parte, porque seria muito, muito tranquilo e muito seguro a Guancino dizer o seguinte, que não, então, já que não tem outro caminho, nós vamos buscar a via judicial, né? Vamos buscar a via judicial para requerer tudo que é nosso de direito, que a gente sabe que está e que a gente apresentou lá e não nos deram ouvidos. Eu acho que muito antes disso, é interessante os nossos vereadores trabalhar para a nossa comunidade, buscar e realmente querer sanar essa questão do transporte coletivo urbano. Porque vejam bem, isso vai muito além da gente só falar realmente da questão da tarifa. Eu sei que existem muitos questionamentos quanto à operação, a quantidade de linhas, a quantidade de horários, o atendimento, isso, aquilo. Eu tenho plena consciência que a gente precisa melhorar e precisa evoluir quanto a isso. Eu não tenho dúvida. Agora, há que se entender e que se apresentar também. As pessoas ligam, reclamam e comparam Francisco Beltrão, porque tu veja bem Cascavel, Foz do Iguaçu, tu veja bem Curitiba, como que é o transporte. Tá, então apresenta para mim, para Guancino, qual a infraestrutura que a empresa tem para operar no município. Nós temos um terminal construído lá 20 anos atrás, que não comporta mais nada, que não tem mais nada, e isso, pronto. Nós temos horários de pico, onde o ônibus fica parado. Qual a preocupação? Então, assim, o que nós, eu digo nós assim, o que os vereadores, o que a comunidade pode trazer para o transporte? Porque independente de ser a Guancino, seja a empresa que for que venha a operar, ela precisa de condições mínimas para conseguir operar. E essa parte também fica falha. Você sair da região central e ir para um bairro, por exemplo, Cidade Norte, você ficar preso no trânsito, há que se trabalhar essa questão da priorização do transporte coletivo urbano. Se Beltrão quer ser um polo regional, há que se apresentar isso. Há que se trazer isso, que a cidade cresce. Novos bairros são formados, isso, aquilo, e a gente tem um acesso direto com a administração aqui. Eu posso até citar o nome do Marcos aí, do Bonete, que a gente trabalha para buscar atender novos bairros, novas linhas, solicitações e tudo, mas muitas vezes é inviável, o ônibus não consegue passar. Eu vou dar um exemplo para vocês, a linha São Marcos, o pessoal pediu o ônibus ali e tudo, nós estivemos lá, eu, o Marcos, o Cláudio, né? A gente foi lá olhar, não tem condições até que se resolva a questão do contorno. Então, são fatores que nós também gostaríamos de melhorar, mas a gente fica amarrado e preso a isso também. Ô, Muram, caso estamos já no final do ano de 2019, faltam 2 semanas para entrar o ano de 2020, você disse que essa tarifa passaria a valer, se tudo der certo, a partir do dia 1º de janeiro. Temos ainda o Natal, Ano Novo, esses momentos aí que dá aquela pausa normal para todo mundo. Caso não seja aceita essa tarifa, qual deve ser o comportamento da empresa Guancino? Há uma possibilidade de parar o transporte coletivo de Beltrão? Assim, nós temos um compromisso com a sociedade, tá? Nós temos um contrato, e esse contrato vai ser respeitado até que a direção me chame e diga, esse é o ponto final. Então, assim, mas até então, o nosso compromisso é com a sociedade. A gente tem um compromisso com a sociedade, mantém o serviço, nós temos um compromisso, temos um contrato com a prefeitura municipal e a gente vai manter esse contrato. O qual, o próprio contrato diz que anualmente, no mês de janeiro, tem que ocorrer o aumento de tarifa. Mas assim, que fique bem claro, o principal motivo que eleva hoje aos 4,38 é justamente o que vem desde 2016. Né? Desde 2016. Montar toda uma estrutura para uma demanda não existente. Isso custa caro e agora o preço está chegando. A conta está chegando para ser paga. Então, assim, eu acho que eu faço uma leitura da seguinte forma.
É muito interessante a gente cobrar, brigar, isso, aquilo, mas mais do que isso é nos anteciparmos e não deixarmos a conta chegar aonde chegou ou aonde pode chegar. É nós trabalharmos, comunidade, empresa, prefeitura, Câmara de Vereadores, para conseguir buscar uma forma de não deixar isso se alastrar mais. De uma não consequência mais grave, né? De uma não consequência mais grave, entendeu? Ô, Muran, a bilhetagem eletrônica fez com que todo mundo soubesse, então, exatamente a realidade do transporte coletivo? Exatamente, e esse é um dos motivos que levou, e eu me lembro muito bem que na época eu cheguei até a comentar com o Prefeitura Municipal aí, com quem estava na linha de frente, aí eu cheguei a comentar, eu digo, ó, a mudança do passe de papel para a bilhetagem eletrônica, vocês têm que colocar no cálculo da planilha uma diferença de, no mínimo, 30%. Para mais. Para mais. De 30%, eu estou dizendo assim, ó, que o mínimo seria de uma queda de 30% nos passageiros transportados. Não, Muran, isso não pode acontecer, porque o pessoal utiliza. Aí eu vou dar um exemplo, Prefeitura Municipal. Prefeitura Municipal, em 2015, gastava R$44 mil em vale transporte, uma média por mês de R$44 mil. Hoje, em 2019, ela não consegue gastar 6 mil. Então, quer dizer o quê? Cadê toda aquela gente que andava de ônibus lá em 2015? Estão aonde? E eu estou citando só a prefeitura. Nós temos outras empresas. Então, é isso que a gente queria apresentar lá em 2015 e dizer, ó, existe um comércio clandestino que está onerando e está dando uma verdade falsa para tudo isso aí. Pegava mais barato e vendia pelo preço que vocês vendiam. Não, exatamente, existia um comércio, mas assim, não levou-se em conta tudo isso, não se analisou tudo isso. E outra, hoje também as pessoas querem cada um ter o seu veículo próprio, né? Não tem condições de ter um carro, compra uma moto, enfim. E por mais que as pessoas hoje, e o Estado de uma forma geral, digo isso, o país todo, o mundo inteiro está pensando na mobilidade urbana, né? Na mobilidade urbana. E fomentando o transporte coletivo, metrô, enfim, todas as alternativas. Mas ao mesmo tempo que fomentam todas essas alternativas de transporte coletivo urbano, é interessante porque assim, ó, surgem outras opções. Moto, vou dar um exemplo. Não, transporte coletivo urbano não dá para andar, não tem condições, não funciona. Beleza, eu só bato na questão da infraestrutura. Tranquilo. A questão de motos. A pessoa hoje está andando de moto. Ela se acidenta, sofre um acidente, fica lá e não consegue. Parou numa cadeira de roda. Depois que ela parou numa cadeira de roda, aí ela lembra, até então ela não tinha pensado na segurança dela. Aí depois que ela parou na cadeira de roda, ela lembra que ela tem um direito que é ao transporte coletivo urbano gratuito. Ou seja, aí volta prezar pela segurança e pela mobilidade urbana não me passou na cabeça. Mas agora, utilizar da gratuidade ofertada, sim. Aí eu vou dar outros exemplos aqui. Garupa, Chofer 46. Chofer 46. Uber. Não estou falando mal, o Uber, não estou falando mal, não estou dizendo. A concorrência é livre, tem que existir, mas tem que ser justa. Tem que ser justa, por exemplo. Hoje, a Guancino, transporte coletivo urbano, ela tem um contrato, ela tem compromissos, ela tem que honrar aquilo. Vamos dar um exemplo? Eu vou transportar pessoas, então eu preciso de todos os ônibus adaptados aos cadeirantes. Cara, isso dá problema, isso dá manutenção. Chofer 46, Uber, Garupa, são adaptados também? Existe uma lei que controla e regulamenta, mesmo que seja no município? Isso está sendo avaliado? Então, assim, isso acaba onerando quem? Transporte coletivo urbano. Entendeu? De certa forma. Eu não estou dizendo que não. Eu acho que tem que existir uma lei de livre comércio e tudo mais, mas tem que existir por parte do poder concedente o interesse em regulamentar tudo isso. Moran, e sobre que é o que eu estou vendo aqui no painel da rádio, os principais comentários é sobre a questão das condições dos carros. Vocês investiram, aplicaram esse dinheiro também voltado para essa melhoria dos carros que são colocados na praça? Então, Everton, assim, eu tenho usado uma fala
Ele teve aí esses tempos atrás, que é do Mano Lima, que ele diz assim, que quando a verdade se omite, a fantasia toma conta. Tá? E tem muita gente fantasiando as coisas aí. Então, assim, há que se inteirar do edital de licitação, para saber o que é possível. Eu digo, a Guancino está dentro do que nos permite o contrato. Então, as pessoas precisam conhecer, as pessoas precisam entender e saber o que diz as entrelinhas do contrato de concessão. Porque quando foi vendido lá em 2015, o novo transporte coletivo, olha, eu vou vender para vocês o que foi vendido. O novo transporte coletivo urbano de Francisco Beltrão, com ônibus novos e ar-condicionado. O que vocês entendem? Que a partir de 1º de janeiro de 2016, todos os ônibus são novos e com ar-condicionado. Uhum. Isso é o que foi vendido. Tá. E a verdade está onde? A verdade está nas entrelinhas do contrato. Que existe uma idade média de veículos, que a empresa... Então, assim, volto lá em 2015, aqueles 13 ônibus 2008 que foram adquiridos pela Guancino para começar a operar, era o máximo que nós poderíamos fazer na época, em virtude do que a gente já conversou até agora. Uhum. Então, assim, foram comprados 13 ônibus 2008. Hoje nós não temos mais nenhum rodando, né? Hoje o nosso mais antigo que sai agora, início do ano, agora é um ônibus 2009 que a gente tem na frota, e que sai, e que está dentro da Idade Média, e que sai agora, que a gente... A direção ainda está avaliando, mas eu acredito que até findar de fevereiro, no máximo, isso jogando alto, a gente tenha mais 2 ônibus novos na frota e saem um 2009 e um dos 2010. Mas, assim, tudo isso é custoso, é oneroso. Então, assim, são essas entrelinhas que não se tem. Então, a população ela fica sem essa informação de que existe essa tratativa dentro do contrato de trabalho e essa idade média para trabalhar. Bom, Muran, nosso tempo já está apertado. Eu gostaria só, para fechar a sua participação aqui, saber se você... Como é que foi a receptividade da administração municipal sobre a solicitação de vocês para a passagem para 4,38? Tá, então, assim, um pouco antes dessa receptividade em relação ao 4,38, ela foi tranquila, foi bem sucinta, até porque a gente trata diretamente com o setor de administração, com o Marcos, o Bonetti, tudo bem, vão passar para frente. É o cálculo da empresa. Uhum. A gente também nunca questionou isso, fora o que eles nos atendem ali e tudo, mas de forma alguma. Então, a tratativa que a gente tem hoje com o poder público, ele é amplo, ele é trabalhoso, seguidamente recebo ligações deles me cobrando, como que está lá, como que está aqui, vamos fazer isso, vamos fazer assim, precisamos, estão solicitando ônibus em tal local, a gente vai lá, acompanha, faz a análise e dá o retorno. Então, assim, tem sido trabalhado dessa forma, a receptividade em si, ela é boa, sim, tá? Uhum. E existe uma preocupação em trabalhar e melhorar para a população, tá? E existe o bom senso. Eu só quero deixar aqui, Everton, a seguinte informação. A gente já mudou, nós iniciamos no dia 2 de dezembro com todo o setor de vendas aqui na atual rodoviária hoje. Uhum. A gente já conseguiu com a administração municipal uma sala ali e a gente já está atendendo com toda essa estrutura. Não precisa ir mais lá fora no São Cristóvão. São Cristóvão, isso. No São Cristóvão atender aqui na rodoviária. Já estamos ali desde dezembro, 2 de dezembro desse ano. Muito bem. Muran, obrigado pela sua disponibilidade em conversarmos sobre esse assunto. Claro que ainda vai ter outros capítulos, né, dessa história, mas estaremos acompanhando todos os próximos passos. Obrigado, bom final de ano, se a gente não se vê mais. Obrigado igualmente, e um bom final de ano a todos. Muito bem, obrigado, Muran de Almeida, da empresa Guancino Transportes Coletivos.